dividir essa aula em partes. Primeiro, quais estruturas cerebrais estão envolvidas. Depois a gente vai ver um pouco do como. Quais são as moléculas que fazem isso acontecer. Por fim, ao final da aula, ao final dessa série de aulas, na verdade, eu quero trazer o porquê, né? Tipo, qual que é a biologia evolutiva que está por trás de tudo isso, do amor, certo? Então vamos começar. A anatomia do amor, as estruturas cerebrais que formam o substrato neural do amor romântico, tá? Então temos 6 estruturas aqui. Eu vou deixar um PDF para vocês, para que vocês consigam baixar de graça. Vai estar aqui na descrição do vídeo e lá eu vou mostrar, vai ter todo o PDF aqui, de tudo que eu estou passando aqui para vocês, e também vai estar lá a estrutura bonitinha do cérebro, do encéfalo ali, todas as regiões, enfim, olhando um pouco sobre as estruturas cerebrais que formam o substrato neural do amor romântico. O amor literalmente fica na sua cabeça. O que eu quero dizer com isso? As pessoas falam, ai, nossa, tô amando, e tendem a falar o amor, coração, alma e tudo mais. Mas, biologicamente falando, a gente pode falar que o amor está muito mais próximo do sistema nervoso central do que de qualquer outro sistema do seu corpo, tá? Quais são as regiões do seu cérebro, do seu encéfalo, cérebro, que possuem alguma função relativa no amor? A primeira delas, a gente pode chamar, que é a área tegmental ventral. Essa área tegmental ventral, ela é uma área responsável pela fonte de dopamina. Ela possui algumas projeções, né? Essas projeções partem dessa área, vai lá para o núcleo accumbens, né? Através do feixe prosencefálico medial. Durante a atração romântica, quando uma pessoa começa a se apaixonar, você tem uma ativação intensa dessa área, uma intensa liberação de dopamina, certo? E uma curiosidade muito importante, é uma área que também é muito ativada quando você não, espero que não, mas quando alguém usa cocaína ou qualquer outro estimulante, certo? Então é a área que é estimulada, que é responsável pelo aumento de dopamina no sangue, e a dopamina, como todos sabemos, é o hormônio do prazer, certo? Segunda estrutura, núcleos accumbens. Eu sempre tive dificuldade de falar esse termo, certo? Núcleos accumbens. O núcleos accumbens, ele é o que nós chamamos de centro de recompensa, certo? Ele é o centro de recompensa do cérebro. Olhando ali, né, estruturalmente, ele faz parte do corpo estriado ventral do encéfalo, certo? E ele recebe essa dopamina enviada pela área tegmental ventral, que nós já vimos, o BTA, e com a chegada dessa dopamina, você tem ali o que ele faz, a modulação, a regulação da dopamina como hormônio, a dopamina passa a atuar ativamente, e começa a processar o prazer, a motivação, o desejo. Então a dopamina que é liberada ali da área tegmental ventral vai para o núcleos accumbens, e é ali que ela passa a iniciar seus efeitos emocionais, sentimentais ali, né, de motivação, prazer, desejo que a pessoa sente por conta da dopamina, ok? Terceira estrutura, a amígdala. A amígdala, ela fica aqui bem um pouco mais aqui, ó, se você virar minha cabeça de lado aqui, ó, tá um pouquinho aqui, ó, um pouquinho acima do hipotálamo. A amígdala é uma estrutura responsável pelas emoções. Resumidamente, ela é uma estrutura responsável pelas emoções e também pela resposta ao medo. Uma característica importante da amígdala, quando uma pessoa está apaixonada, a amígdala, ela fica hiperativa, certo? Ela tá super a amígdala fica super certo? E como a amígdala tem essa função de fazer esse processamento emocional, se ela está hiperativa, logo as emoções que a pessoa sente durante esse período de hiperatividade acabam sendo processadas intensamente. Por isso que a pessoa, quando está apaixonada, quando está com
naquele clímax ali, acabou de conhecer a pessoa, tá ali na paixão intensa ali, parece que tudo que acontece no dia dela, o dia inteiro, da hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir, é muito intenso. Os cheiros ficam intensos, as emoções, as ações, tudo fica muito intenso. E é muito interessante quando se você já se apaixonou, e você se apaixonou e hoje em dia já superou a pessoa, né? Já passou dessa fase. E você tenta lembrar de como que era a sua cabeça, o que passava na sua cabeça durante esse começo de relacionamento, você fica até meio... Nossa, era diferente, era muito mais intenso, era diferente. Você via, né? Às vezes quando o relacionamento dá errado, né? Termina por motivos assim, a pessoa fala, nossa, onde eu tava com a cabeça? Por quê? Porque é isso mesmo. As emoções ficam muito intensas e a amígdala é muito responsável nesse processo. Aí a gente vai para a quarta estrutura, que é o hipotálamo. O hipotálamo ele tem várias funções, tá? Mas resumidamente ele é responsável pela questão da regulação hormonal, tá? Ele participa de vários eixos hormonais, mas aqui na paixão que a gente precisa o nosso foco aqui é sobre a síntese de ocitocina e vasopressina, que são dois hormônios importantes, tá? Principalmente na segunda fase da paixão, do amor, né? Que a gente vai ver mais pra frente que o amor, né, o relacionamento que você tem com uma pessoa, ela tem duas grandes fases, a fase da paixão e a fase do amor propriamente dito, que é quando a paixão dá uma esfriada e o que se mantém é o amor, né? As pessoas costumam falar isso. E nessa segunda fase, quando você está amando uma pessoa, mas você não está mais apaixonada por essa pessoa, ou às vezes, né, quando não estamos falando de algo romântico, como eu falei, mãe, irmão, né, amigo, você ama essa pessoa, mas não de forma romântica, quem está atuando ali é o ocitocina e a vasopressina. A gente vai dar uma olhada nisso mais pra frente, certo? O hipotálamo, ele acaba então tendo essa função de regular tanto a libido como comportamentos reprodutivos. Se você já viu um pouco sobre fisiologia reprodutiva do homem e da mulher, provavelmente se você viu, com certeza você viu o hipotálamo, você sabe a função do hipotálamo em relação aos hormônios reprodutivos, certo? Então fica muito claro para você entender isso, o hipotálamo, como essa questão de libido, certo? A quinta estrutura que a gente fala é o córtex pré-frontal, que esse é muito engraçado de falar até, né? O córtex pré-frontal, aquela mesma região que o pessoal costuma falar, que ele se forma completamente aos 25 anos de idade, né? Ele é a região responsável pelo julgamento crítico. Então ele é responsável pelo julgamento crítico, pela tomada de decisão, pela autocrítica da pessoa, né? Por isso que as pessoas falam, depois dos 25 anos a mente da pessoa muda, porque o córtex pré-frontal ele se fecha, então a pessoa fica mais madura. Tem assim um embasamento, tem assim uma lógica por trás dessas falas, realmente, porque ele é responsável por essa questão do julgamento, enfim. Qual que é o ponto? Qual que é o ponto do córtex pré-frontal? Durante a paixão, quando a pessoa está lá pela pessoa, ele fica basicamente desativado, ele fica suprimido, o córtex pré-frontal. Então todas essas funções que são responsáveis por ele, né, acabam ficando prejudicadas também. A pessoa tem um julgamento crítico péssimo, ela toma decisões horríveis, tem uma autocrítica horrível, e isso é o que eu comentei um pouco para trás, tem um pouco a ver também com o comportamento da pessoa. Isso a gente vê muito. Quem nunca teve aquele amiga, que tá ali com a mina, com o boy ali, e o relacionamento dos dois é uma bosta, é horrível. Todo mundo vê e fala, meu Deus, e fala, por que você tá com essa pessoa? É claro que envolve muitas questões da psicologia, né, dependência emocional e tudo mais, só que biologicamente falando, em relação à estrutura cerebral, a paixão faz isso também, ela proporciona, ela promove esse tipo de comportamento. A pessoa, o amor é cego, a pessoa fala, o amor é cego.
O amor é cego por conta disso, porque o córtex pré-frontal, que é responsável pelo comportamento da pessoa, pelo julgamento da pessoa, enfim, tá prejudicado, certo? Por isso que a pessoa, quando tá apaixonada, ela tende a ter decisões irracionais. Você vê um pouco sobre essa irracionalidade, que é muito abordada na psiquiatria, é muito abordada na psicologia também. Entender isso ajuda a olhar para esse comportamento dessas pessoas de uma maneira diferente, certo? Aí você tem outros também, você tem a ínsula anterior, você tem o cingulado anterior, você tem o hipocampo, que também são responsáveis aí, enfim, juntos eles colaboram aí nessa questão da paixão, do amor, tá?